Olá a todos! Hoje o quadro Breve Notas vai falar um pouco sobre o julgamento que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal do HC 152752, mais conhecido como caso Lula. Eu não vou adentrar em questões penais que foram discutidas ao longo do processo, eu quero falar um pouco e me centrar nas questões do julgamento do Supremo e do que ele implica. Não é demais lembrar que hoje nós vivemos em um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito foi uma evolução semântica do Estado do direito, onde começou a surgir a necessidade de separar as esferas da política e do direito, e muitas vezes o direito ter que exercer uma posição que é contra-majoritária, ou seja, contra os clamores e as vontades políticas. Nesse negócio amorfo que a gente pode chamar de povo, o direito está ali para garantir que as leis sejam cumpridas. Portanto, o Poder Judiciário ele deve reconstruir internamente, através do seu código de sentido, que é direito e não direito, determinado conflito que lhe é colocado. No caso do HC 152752, o que estava em jogo era a autoaplicabilidade da prisão depois de uma decisão em segunda instância, que existe inclusive uma súmula do TRF4, que é a súmula número 122, isso tudo em contrariedade à Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém será culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Todo mundo sabe que o Supremo ele é guardião da Constituição Federal, portanto, ele deveria estar garantindo o cumprimento desse artigo 5º e não flexibilizando regras de direito constitucional, especialmente quando ele passa a reconstruir esse sentido, essa semântica externa, através do código de sentido da política, quando ele passa a desejar ouvir essa figura amorfa que nós chamamos de povo, que é algo totalmente questionável. Eu gostaria de destacar duas palavrinhas que foram faladas ontem durante o julgamento do habeas corpus, que é a questão da colegialidade e da presunção da inocência. Nós estamos vivendo, infelizmente, um contexto de flexibilização de direitos, que são garantias civilizatórias que foram conquistadas a muito sangue e muita luta. Se você permite que se flexibilize uma regra constitucional em prol, por exemplo, da questão da colegialidade, você está maculando e está regredindo a própria ideia do Estado democrático do direito, que deve prever a separação entre política e direito, e o direito justamente com essa função de ser contra-majoritário e, apesar das pressões e opiniões populares, julgar e reconstruir o seu sentido com base no teu próprio código. Ainda mais o Supremo, que deveria, como eu disse, enquanto guardião da Constituição Federal, estar zelando pelo seu cumprimento, sem de qualquer forma permitir que em determinados contextos e em detrimento de determinados argumentos, essas regras elas passem a não valer mais. E esse é o paradigma que a gente está vivendo hoje, é o paradigma do pluralismo, que é uma coisa bem complexa, que a gente pode vir a falar mais pra frente, que é justamente essa possibilidade do direito dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa e fazê-la significar o que bem entender aos vapores e anseios das vontades e dos poderes vigentes. É quando o Poder Judiciário ele passa a assumir um papel de ora amigo, ora inimigo dos poderes políticos, que nos leva a um estágio pré-moderno do direito. A gente volta lá no Estado do Direito e abandonamos o Estado democrático do direito. Eu queria destacar também a questão da sofisma da segurança pública, que é um argumento que ele foi aventado por alguns julgadores que levantaram essa questão, que é se a justiça é morosa e a gente tem que esperar o trânsito em julgado, a gente vai ter uma situação de que as pessoas vão ficar impunes. Mais uma vez a gente vê o código de sentido da política, que é uma questão da política criminal, interferindo no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que não deveria estar julgando com base nessa política criminal. Se o Estado não
presta efetivamente a tempo e contento a questão da punibilidade, isso é uma questão de política criminal que não deveria estar sendo levantado para flexibilizar essas regras de direito constitucional. E também me preocupa muito, eu vejo isso com muita clareza, uma certa mistura, uma certa confluência entre os discursos da religiosidade e o discurso do direito, quando a gente vê, por exemplo, o Procurador da República declarando jejum e pedindo orações para que o seu punitivismo seja cumprido. Se você permite que essas regras elas se tornem menos rígidas, você está, a um curto ou médio prazo, ofendendo a você mesmo. Porque se você permite que em determinados casos específicos a Constituição não seja cumprida, você está permitindo e abrindo a jaula do monstro para que depois ele venha e pegue você.